Ela, né? Agora eu posso começar a aula, né? A cara de som, Natan. Como na esposa. Vamos lá, gente, começar? O tempo, né? Hoje o tema é bom, é forte. Né? A gente vai tentar tirar uma foto disso aí antes do tá? Já fiz, entendeu? Talvez eu escreva mais depois, durante a aula. Ai, gente, será que conseguiu? A luz atrapalha pra fazer. Não tentar, né? Eu vou falar alguma coisa. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos começar, então. Nós estudamos na aula passada sobre a pré-existência de Jesus, pré-existência do Verbo, né? Lembra? E fizemos uma análise praticamente exegética da encarnação dele, como o Verbo se fez carne, através daquela passagem de Lucas, no diálogo do anjo com Maria. A gente entendeu a importância de Jesus de Deus ter assumido forma de homem. Agora nós vamos tentar entender a pessoa de Cristo em si, a constituição da pessoa de Cristo. Tá? Então nós vamos começar com uma oração e vamos trabalhar aqui. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Senhor, nos ajuda aqui a entender mais a sua pessoa, Senhor, suas naturezas, Senhor. É muito importante conhecermos o nosso Redentor, conhecermos a Ti, Senhor. Eu sou o culto hoje, tudo que vai ser falado aqui também. E tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, vamos lá. Jarbas, lê para mim Gálatas 4:4. Bom dia. Isso aqui é muito legal. Entender a singularidade de Jesus. Gálatas 4:4. 4:4. Abri aqui. Vamos lá. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, soberano. Tempo. Então, num tempo, no espaço, Deus envia seu filho. Envia seu filho. Ou seja, ele envia a segunda pessoa da Trindade,
nascido de mulher, sob a lei. Sob a lei. Então, quer dizer, esse versículo é muito profundo, gente. Está aqui uma coisa muito bela. Um versículo, quanta coisa ele fala, né? Neste versículo nós vemos que Deus envia, num momento da história, seu filho, o próprio Deus, para que ele encarnasse da mesma forma e nascesse da mesma forma que nós todos nascemos, que estivesse sujeito às leis. Então, isso mostra que Jesus, ele é um homem como nós. Ele viveu as nossas dores, ele viveu tudo que nós vivemos, sem pecado, né? Porém, a pessoa de Cristo, pessoa dele é singular. Porque a pessoa de Cristo, o fato de ele ter vindo num momento do tempo, um momento da história, ter nascido, mostra que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Né? Só que é uma pessoa com duas naturezas. Ele é Deus, enviado, enviou seu filho, e ao mesmo tempo possui uma segunda natureza. É homem. Ele é Deus e ele é homem. Duas naturezas que não se misturam e não se separam. E que constituem uma pessoa. Isso é muito difícil de a gente entender, gente. É um mistério. Tá? Eu, Manuel, tenho uma natureza. Sou uma pessoa. Nasci. Dia 2 de julho de 1971. Manuel nasceu. A pessoa passou a existir. Manuel só tem uma natureza. Sou homem. Jesus nasceu como homem. Né? Ele já existia como Deus. Mas a partir de um momento da história, ele resolveu, ele aceitou adquirir a natureza humana. Ele aceitou se rebaixar, né? Aceitou ser servo, aceitou adquirir uma segunda natureza, encarnar, ter carne, ter corpo, ter uma alma como a nossa. Aceitou isso. Então, a partir daquele momento da história, já vinha toda uma eternidade, um momento na plenitude dos tempos. Por que é a plenitude dos tempos? Que é o momento divisor de águas da existência do mundo, né? Naquele momento ele encarna. E aí, nesse momento, surge a pessoa de Cristo, de Jesus. Ele só é Jesus a partir desse momento que ele nasce. Antes disso, ele é o Filho, é a segunda pessoa da Trindade. Certo? Vocês entendem isso aí? Entendem? E passa não só ser Deus, mas ser homem também. Isso gerou uma confusão na história da igreja. Talvez seja tenha sido essa doutrina aqui de Cristo a fonte das maiores heresias. Que existiam pessoas que achavam, não, ele não era Deus, ele era um homem iluminado. Inclusive, muitas religiões acreditam nisso. Ele era um profeta, ele era um homem iluminado. Existiam outros que achavam, não, ele não era homem. Ele era um espírito que vagava, como Deus. Existiam outros, por exemplo, Nestório, o nestorianismo, que tinha hora que ele era homem, tinha hora que ele era Deus. Tinha hora que ele era homem, tinha hora que ele era Deus. Ele não tinha isso, não havia união dessas naturezas, entendeu? Então, vamos lá. Como Deus, ele tem atributos. E nas Escrituras nós podemos ver esses atributos dele como Deus. Por exemplo, ele era onisciente. Ele sabia o que passava no coração das pessoas, ele sabia todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha limitações de conhecimento. Ele não sabia, por exemplo, tem uma passagem em João,
Porque ele não sabia o momento da sua segunda volta, só o Pai que ele afirma isso. Ao mesmo tempo, ele é onisciente, ele tinha limitações da encarnação. Ao mesmo tempo que ele era mutável como homem, ele também era imutável como Deus. Ao mesmo tempo que ele era imortal como Deus, como homem mortal. Ao mesmo tempo. Então, preste atenção. Todos os atributos de homem ele teve, todos, como nós temos, igual a nós. Todos os atributos divinos, ele também tem, quando nós estudamos. Os comunicáveis e os incomunicáveis. Tá? E como isso se organizou dentro da pessoa de Cristo é muito difícil entender. É muito difícil você entender isso. Acho que isso aí ultrapassa um pouco a nossa capacidade, tá? Entender a pessoa de Cristo nesse inteirinho. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado com certos pensamentos, certas teorias que a própria Igreja Católica colocou para a gente, e até mesmo na Reforma. Por exemplo, quem entende? Lutero, o que ele entendia? Lutero entendia os atributos divinos influenciavam os atributos de humanidade dele. Então, ele era um homem, mas ele era um homem influenciado pelos atributos divinos. Então, por exemplo, ele entendia que na ceia do Senhor havia uma presença ali, de fato, corporal de Jesus. Isso foi uma briga dele com Calvino. Calvino não. A ceia do Senhor realmente é uma presença espiritual de Jesus, mas não em corpo. Então, havia essa teoria, que a divindade dele interferia na humanidade. E, gente, preste atenção, isso não ocorre. Tá? Ele é homem e ele é Deus. Mas a humanidade dele não interfere na divindade dele e a divindade dele não interfere na humanidade. Ele morreu. Se a divindade dele interferisse na humanidade, isso é filosófico, né? Na humanidade dele, ele não teria morrido. Se a humanidade dele interferisse na divindade dele, ele não teria ressuscitado. Ele é 100% homem, 100% Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. Em todos os atributos. Até citei alguns aqui, como Deus, onisciente, onipresente, onipotente, poderoso, autossuficiente, imutável, imortal, e amou como Deus, um amor infinito. Como homem, chorou, teve sede, teve fome, foi tentado, suou sangue, passou angústia, morreu, amou como homem. Ele amou como homem, ele chorou quando viu Lázaro no túmulo. Chorou, para mim, pelo efeito do pecado na humanidade, né? O choro de Deus. Agora, isso aqui que é fantástico, tá, gente? Quando, por exemplo, Jesus chora, quem chora? Quem chorou? O homem ou Deus? Hã? Quem chorou? Foi o homem ou foi Deus que chorou? Boa pergunta. Quando Jesus chorou, quando Jesus se angustiou, quando ele sentiu dor, é o homem ou Deus quem sentiu dor? Quem sentiu a dor, quem chorou, foi a pessoa. Deus homem. Então, o Deus eterno sentiu a dor na pele. Deus eterno, que conhecia a dor, conhece todas as coisas, conhece as angústias todas, foi sendo teórico. Deus, na sua eternidade, não tinha corpo para sentir dor. Ele não pode sentir angústia, tudo bem, pode ser um sentimento da alma, né, do espírito. Mas Deus não chorou, não são lágrimas dos olhos de Deus. Chorou, vou citar, chorou.
Não saiu lágrima dos olhos de Deus. Eu não tinha lágrima. Então, quem chorou foi a pessoa. Então, Deus, Jesus, segunda pessoa da Trindade, eterno, criador de todas as coisas, sentiu na pele, sentiu na carne o sofrimento como nós. Então, todas as ações de Jesus, você tem que pensar não separadamente, mas como uma pessoa de Cristo. Então, quem ressuscitou morto? Pessoa de Jesus, Deus, homem. Quem fez milagre? Deus, homem. Quem ressuscitou? Deus, homem. Nós vamos vê-lo, quando ele voltar, com o seu corpo. Nós vamos ver o rosto dele. Nós vamos ver o rosto, a face de Cristo. Você vai ver ele como homem e como Deus. Você vai ver a pessoa dele. Hoje, ele continua sendo Deus, homem, porque ele ressuscitou, ele ascendeu com o corpo dele. Ah, mas então eu consigo ver o corpo dele aqui, ele está presente, nós estamos, quando estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei eu. Aqui ele tem uma presença espiritual. Mas ele tem corpo. Se aprouver a ele aparece o corpo dele aqui e volta. Entende isso aí, gente? Todas as ações de Jesus no Evangelho, você tem que entender que é uma ação da pessoa. Você não pode ver isso separado. Não pode confundir também as naturezas. A divindade interfira na humanidade dele. Nem a humanidade interfira na divindade dele. São duas naturezas distintas, mas que se unem. Não se separam. Entende isso aqui? Deu para entender minimamente? Né? Lê aí, Natan. João, já está aberto, você já sabe. Ó, João, o Evangelho de João, ele mostra com maestria. Estuda com maestria isso aqui, tá? João 11:35. Abra aí, meu jovem. Lucas 19:41. João 4:7. Você aqui. João 4:7, Lucas e João. João 11:35. Vamos. Natan. Jesus chorou. Jesus chorou. Presta atenção, gente. O choro de Deus. Deus homem, o Deus homem, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, o Verbo que criou tudo. Nada foi criado sem ele. Chorou. Ele experimentou o sentimento do choro. É uma tristeza que gera lágrimas. Entende? Isso é muito profundo. Deus resolveu encarnar e passar, sentir tudo que a gente sente. Jesus tinha corpo, tinha alma. Porém, uma coisa que é indiscutível, sem pecado. Ele era tentável. Ele foi tentado, mas ele não podia pecar. Era impossível para Jesus pecar. Por quê? Deus. É Deus. Então, é o homem na sua perfeição. É o homem na sua perfeição, como nós um dia seremos. Nós um dia seremos homens, não teremos a natureza divina, mas nós não vamos poder pecar. Eu posso chegar a dizer que Adão e Eva não tinham perfeição? Do ponto de vista da Constituição, da Constituição humana, Adão e Eva, era possível que eles pecassem. Então, do ponto de vista temos da possibilidade do pecado, eles não eram perfeitos. Que havia possibilidade da queda. Olha a casca. Agora, nós, quando Jesus voltar, quando houver novos céus e nova terra, teríamos uma condição humana muito melhor que a deles. Porque será impossível pecar. O pecado não existirá mais. Ele já pagou o preço. Porque ele pagou o preço. Ele matou a morte. Ele pagou o preço. Então, através da graça de Deus, que a gente vai viver pela graça dele,
o pecado não vai mais existir. Então, você imagina, nós vamos viver sem pecado, gente. Não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter guerra, não vai ter faixa de Gaza, não vai ter crianças palestinas morrendo, não vai ter gente, Hamas sequestrando pessoas. Isso vai acabar. Não vai ter fome, não vai ter sede. Nós não vamos ter a possibilidade de morrer. Então, Jarbas, a gente realmente, a nossa constituição humana vai ser semelhante a de Cristo, a humana. Olha que coisa maravilhosa, olha a promessa que é isso para nossas vidas, né? Pode ler. Lucas 19:41. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Chorou sobre Jerusalém. Jesus olhou aquela cidade santa, né? Chorou, porque ele, como Deus, olha como é que é profundo. A pessoa de Cristo chorou sobre Jerusalém. Por quê? Como Deus, ele sabia de todas as coisas que aconteceriam, onisciente. Mas chorou como homem. Ele teve o sentimento de tristeza como um homem. Chorou, derramou lágrimas. Mas quem fez isso? Foi Deus ou homem? A pessoa que fez. Então, todas as ações de Jesus você tem que entender como a pessoa dele. Né? Próximo. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. Jesus teve sede. Quem teve sede? Pessoa de Jesus. Então, Deus sabia o que era sede. Deus, na sua eternidade, no seu conhecimento eterno e perfeito, na sua perfeição, sabia o que era a necessidade de que o homem tem necessidade de água para viver. Se acabar a água no mundo, nós morremos. Nós temos uma fragilidade. Nós precisamos de água para sobreviver. Só que ele não sabia isso na carne. Ele entendeu na carne o que é ter sede. Veja, Jesus, como homem, ele submeteu as fragilidades que a humanidade confere para ele. Ele se submeteu às fragilidades, ele se submeteu aos efeitos do pecado na carne. Mas não pecou. Mas os efeitos, ele podia morrer, ele podia se machucar, ele podia ficar doente. As fragilidades, talvez ele correndo com Maria quando era criança, a Maria correndo, vai cá, menino, tá indo para onde? Ele pode ter caído, ralado o joelho. E Maria atrás dele. A imagem que me encanta é ele, bebezinho, no colo de Maria mamando. Ele precisava mamar para viver. É Jesus, é o Deus homem no seio de Maria. Jesus no seio de Maria, né? Ó, esse versículo aqui é muito lindo. O Dimira que vai ler para mim. Tá para o aniversariante, então eu vou dar esse presente para vocês, tá? João 19:28. João 19:28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tem-se. Sabendo, Jesus estava lá na cruz. Ele já sabia que todas as coisas estavam completas. Ele não tinha como saber isso se não fosse Deus. Sabendo que tudo estava completo, está consumado. Pai, eu fiz a obra. Vou morrer pelo Manuel. Ele tem os pecados dele perdoados. Eu vou morrer pelo Jarbas. Eu amo. Eu amo. Trouxe sobre mim os pecados. Eu estou dando a justiça. A minha justiça está consumado. Sabe que esse entendimento não poderia vir de um homem comum, de homem. Esse entendimento é uma revelação do pacto feito na eternidade para salvar o Manuel, para salvar o Dimila. Ele chama disso, em teologia, de pacto da redenção. Eu vou dar um curso também para vocês de soteriologia, doutrina da salvação. Onde nós vamos entender que houve um pacto na eternidade, as Escrituras mostram isso para a gente, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo
conversam, tem uma convenção, um congresso, e resolvem salvar homens, seres humanos. Então, o pai escolhe quem ele quer salvar, o filho aceita vir encarnar para morrer por aquelas pessoas, como sacrifício por aquelas pessoas, e o Espírito Santo, ele aplica isso nos nossos corações. É lindo isso aí, né? A pessoa de Cristo, né? Deus homem, e como Deus é trindade, então, assim, ele tinha essa consciência, que ele, sabendo, era o Espírito Santo, porque ele é a trindade, Sim. né? Porque, assim, a gente não tinha o Espírito Santo antes de Cristo, né? Então, Sim, a gente sim. vai deixar. Então, a gente também, a igreja tem uma vontade. Até o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, né? Mas não da mas mesma não como forma. hoje, né? Não da mesma De forma. ter consciência de Sim. compreender, né? O Espírito Santo sempre agiu, por exemplo, quem tinha fé do Jesus que viria. Mas ele agia através dos profetas, pode ser Você só pode assim. dizer, através dos profetas, poderia, não é muito claro nas Escrituras, não poderia agir no coração de Abraão, de Moisés, Convencimento, né? um convencimento da justiça, do pecado, do juízo, sim. Quando Davi pecou, adulterou, quem que convenceu ele? Quando Abraão mentiu falando que Sim. assim, Salmo. como é que Deus ajuda o coração, né, do Sim. Sim. Por exemplo, tem o Salmo 51. Não retires de mim o seu espírito. Não retires de mim o seu espírito. Acho que 19, que aí quando Davi fala, né? Quem convenceria ele de pecado, senão o Espírito Santo? Isso. Todo mundo afiado. Mas presta atenção, gente. O Antigo Testamento é o jardim de infância. Hoje nós estamos na faculdade. A ação do Espírito Santo, depois de Pentecostes, inegavelmente, também. Mas hoje é muito maior, muito mais clara. Eu vi uma irmã uma vez que teve uma aula numa igreja, eu não gosto de falar de outras igrejas, eu gosto de falar da minha. Eu amo muito, porque a gente tem teologia muito bacana. Estavam ensinando na escola bíblica o seguinte, aqui no momento da cruz, quando Jesus recebeu todos os pecados do Pai, por que me abandonaste? Ali a Trindade tinha sido quebrada. Isso não existe, tá, gente? A Trindade jamais foi quebrada. Jamais o Pai, o Filho e o Espírito Santo se separaram, sempre andaram juntos. Não houve crise na Trindade. Por que me abandonaste? Porque naquele momento, Deus, homem, sentiu a ira de Deus. Ele não tinha mais me abandonaste, por que tu não sinto mais da sua graça, Pai? Nem a graça comum estava ali. Nem a graça comum. Do Getsemane já estava começando ali. Que suou sangue. Afasta de mim esse cálice que ele teria que beber, era o quê? Não era a morte de você ter a mão pregada com um prego na cruz. Uma morte violenta e sofrida. Eu não vou falar sobre essa passagem. O que tinha ali no Getsemane, gente, o que teve na cruz, é a ira de Deus, sem graça nenhuma, sem amor nenhum, sem amor por ele, a ira toda derramada sobre ele. Aí a parte homem sente, né? Então, Deus homem, ele suportou a ira de todos os pecados da humanidade sobre o ser dele. Vocês imaginam o que é isso? E aí fez ele clamar. Deus meu, por que me abandonaste? Não é que Deus tenha abandonado ele. Gente, no inferno, Deus vai estar presente, tá? Só que Deus vai estar presente dele, às vezes no inferno, com a ira. Vai ter amor nenhum de Deus no inferno. É ira. Ira contra o pecado. Deus não se mistura com o pecado estava ali contra ele. Mesmo sem ele ter pecado, ele suportou. O maior sofrimento que um ser humano suportou na história foi aquele de Jesus na cruz. Então não houve quebra da Trindade. A Trindade estava ali. O Espírito Santo estava ali. Naquela cena do filme da cabana, né? Quando ele está falando ele está conversando com a que seria Deus, né? Aquela mostra cicatriz assim, ela fala, você não pensa que a lição do meu filho não custou caro para mim. Ela fala assim, Caro, preço caríssimo. Caríssimo. Caríssimo.
A Ariana Cabana tem que tomar cuidado com algumas Não, colocações teológicas ali. essa cena aí, Mas essa cena aí, porque, gente, isso foi um alto preço. Foi pago um alto preço. O maior preço da história foi pago ali. Né? Então, esse versículo, ele é um versículo rico, que você mostra ali Jesus como Deus, tendo consciência do que estava fazendo, mas uma consciência profunda, e ele chorando. E com sede, né? Com sede, tem sede. Como homem também. A pessoa de Cristo. Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês me expliquem uma coisa. Volta que o Java vai gostar disso aqui. Tá? Por quê? Por que Deus teve que encarnar como homem? Qual foi a necessidade disso? Qual foi a necessidade de Jesus nascer? Da segunda pessoa da Trindade, encarnar? ele pode mostrar o caminho, né? Poderia ser um profeta, mostrou caminhos. Os pastores foram mortos. Eles foram mortos. Foram mortos, podia mostrar o caminho. Sim, eu acho que a diferença é que era Deus mostrando o caminho. Deus Mas, homem. como homem, natureza humana. Sofreu o castigo. Ele está no caminho correto. Por que um homem tinha que sofrer um castigo? Porque pelo homem ter pecado, pelo homem ser pecado. Que orgulho. Vocês estão aprendendo teologia, hein? A Aqui. gente já falou, né? Deus, a palavra de Deus um pouco atrás, né? Como ele disse que lá no Éden, certamente comereis se fizerem isso e tal. Ele não podia desfazer aquilo. Então, aí ele mesmo teve Ele é que, justo, né? por amor, né? Leia aí, Hebreus 2,17. Já. Ó, Hebreus, ele traz muita luz nisso aí, tá? Nessa pergunta que eu vou fazer. Hebreus 2,17. Vamos lá. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados. Era necessário que ele viesse como homem, por quê? Porque para substituir homens, para ser um sacerdote. Qual foi o sacerdote no Antigo Testamento? Ele fazia o sacrifício de um animalzinho para expiar temporariamente o pecado das pessoas. Ele foi o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, imaculado. Ele é o sacrifício eterno, definitivo. Então, para substituir homem, tinha que ser homem. Não podia ser um Deus substituindo um homem. Então, para que houvesse um sacrifício definitivo, substitutivo, um novo Adão tem que ser um homem, com as mesmas constituições, características de Adão. Inclusive a possibilidade da tentação. É impossível pecar para ele, porque ele é Deus, mas ele poderia ser tentado. E Deus não tenta ninguém, mas ele foi tentado. Ele foi tentado. Isso tá... Aliás, só. Ficou legal? Quase fez um gol aqui, bateu um pênalti, quase fez um gol. E também a gente poderia dizer que isso é a justiça de Deus. Né? Sim. Porque aí ele não desequilibrou a... Perfeita. A justiça de Deus é perfeita. Se por um homem entrou o pecado, por um homem vai ter que pagar. Vai ter que pagar por esse pecado. Sabe que o nosso senso de justiça, as nossas leis, tem muito de Deus. Muito do senso de Deus. Nós temos dentro de nós, que Calvino estudou, né? O sensus divinitatis. O homem carrega dentro de si um senso de Deus, testemunho interno do Espírito Santo. Isso é a constituição humana. Né? Mas mais o quê? O homem para substituir o homem. Mas era qualquer homem? Não, tinha que ser um homem puro, sem pecado. Assim como era esse cordeiro que era dado sem mácula, sem nenhum tipo de osso quebrado, nada do tipo, tinha que enviar alguém sem pecado, um homem puro,
que iria vir e morrer pela gente, porque sem derramamento de sangue não ia haver a redenção de pecado. Pelo homem entrou o pecado, pelo homem tinha que sair. Jesus falou, Deus falou, se pecares, certamente morrereis. Então a justiça é o seguinte, quem vai pagar isso aí? O homem. Se você é um homem pecador, sou eu tentando pagar o pecado da humanidade, eu não vou conseguir, eu vou pagar os meus pecados. Satã vai pegar os pecados dele. Já vai pagar o pecado dele, Heloísa o pecado dela. Para que houvesse um sacrifício perfeito, teria que ser um homem ideal. Deus já. Ele tinha a mesma constituição de Adão e Eva. Mas ele era um homem ideal, porque ele não Os cordeiros que sacrificavam, né? Ele era para o pecado de uma certa pessoa. Já Jesus ele veio para a população. E o cordeiro ele era temporário, que você falou. Jesus ele veio para redimir, né, nossos pecados eternamente. Definitivamente. Não por toda a humanidade, tá? Não. Por alguns. Aí tem discussão do arminianismo, do calvinismo. Uma população que nem todo mundo vai aceitar Jesus. O que me deixa assim, porque o calvinismo me dizer assim que eu sou um eleito me faz me sentir muito amado por Deus, sabe? E o que me deixa incomodado com o arminianismo é que se haveria possibilidade de homens aceitar Jesus, havia possibilidade de ninguém aceitar. Que é o que eu acredito. Se for pelo homem, ninguém. Se não houver a ação do Espírito Santo antes. Né? Aí a morte dele seria em vão, né? Então ele morreu por alguns seres humanos. Se são aqueles que escolheram, se houve eleição, outro tema de discussão nossa, vamos ter aula disso aí. Fazendo sacrifício. Adão ia pecar, ele fez sacrifício. Primeiro holocausto. E aí depois a gente vê isso, e todos os outros povos pagãos sofrem isso, de alguma forma, sacrifício, porque agradar a Deus. O Deus deles, né? O Deus deles lá. E aí vem dando Cristo. Presta atenção, o diabo. Ao contrário, ali era dando filho deles. Satanás quer ser Deus. Então ele quer sacrifícios para ele. Então, em algumas religiões, com todo respeito para quem crê, né? Mas em algumas religiões, em alguns povos pagãos, você fazia sacrifício para aqueles deuses, né? Deus é o Deus e o homem, Deus morrendo por ele. Nenhum. É o Deus que querendo o sacrifício. Isto não. É Deus encarnando e se oferecendo ele mesmo por sacrifício por aquelas pessoas que ele amou desde a eternidade. É um amor muito grande, gente. Não existe religião, budismo, espiritismo. É muito amor. É muito amor. É um amor incomparável. Né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu seu filho que encarna e se substitui pecadores. Olha, isso não tem nada igual. É se apaixonar, né? Aquela parte do Abraão com Isaac, que é, né, um exemplo, é a ilustração perfeita. Abraão com Isaac. Sabe onde eu me vejo ali? Eu me vejo como Isaac. Quem tinha que estar morrendo imolado sou eu, você. Sim. Só que Deus foi para não mata Isaac. Sim. Mas então, que será Acho que o sacrifício? Na verdade, Deus, né, tinha que jogar sua ira e Cristo diz, pode falar isso. Deus tinha que jogar sua ira aí? Cristo que fala que vai no lugar da gente pode fazer. Pode. O pacto da redenção é isso. Deus escolhe salvar pecadores, determina para Cristo que ele virá à Terra, vai encarnar. Naquela época não era Cristo ainda. Sim. Era o Filho. Fala para o Filho, a segunda pessoa, você vai encarnar no momento da história, você vai morrer por pecadores, vai ser o sacrifício deles.
Então, o pecado vai ser condenado na carne. Tá? E o Espírito Santo aplica para nós. Isso não é que Deus esteja acima de Jesus como Deus, nem Deus e Jesus acima do Espírito Santo. Ontologicamente, eles são Deus da mesma forma, no mesmo poder, na mesma intensidade, na mesma eternidade, tudo. Agora, a economia da Trindade tem funções. Não, de forma nenhuma, vai depreciar cada função. Entendeu? Existem funções. Porque Deus é um Deus de ordem. Né? Então, gente, tinha que ser um homem ideal. Entenderam isso aí? Agora, ele tinha que ser um homem tentável, como nós, mas sem a possibilidade de pecar. É impossível Jesus pecar. Ele não poderia pecar. O pecado não poderia estar na carne dele. Ele poderia sofrer as consequências, as limitações do pecado. Ele poderia morrer, mas ele não poderia pecar. De Hebreus 4,15. Olha, 4,15. Porque não que não possa ser tratado com o sentimento de nossa fraqueza. Porém, porque em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém complicado. Eu, um sumo sacerdote, ou seja, ele sabe o que é ser tentado, gente. Ele entende as suas tentações, ele foi tentado. Jesus sabe o que é ser tentado. Então, ele é Deus, é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós. Ele sabe, ele sentiu na carne que é ser tentado, mas ele não pecou. Ele não pecou. Como um dia, nós não vamos pecar. Eu acredito que nem tentação vai existir pela nossa perfeição que a gente vai adquirir. Eu acredito. Isso aí não está na Bíblia, tá? Está em heresia. Entendeu? Mas uma especulação minha, teológica, uma coisa que dá para estudar, né? Dá para estudar. Agora, quem me explica aí, por que tinha que ser Deus? Por que não podia ser um profeta grande, Elias descer de novo e morrer por pecadores? Que a lei mostra o caráter dele da sua soberania. Você for ver algumas dessas depois, ainda que o profeta fosse grande o suficiente, fosse santo o suficiente ali assim, né? Não teria como cumprir a lei. Sabe por que não teria como cumprir a lei? Assim, a natureza de Deus é assim. Então, é impossível um homem cumprir. Isso já é um conceito que você trouxe das nossas aulas passadas, muito bacana. A gente falou assim, que é impossível um homem natural, um homem influenciado pelo pecado, cumprir a lei. Impossível. É impossível, hoje, para nós, não pecar. Fatalmente vai pecar em pensamento e ação. Lembra que a gente estudou isso? Então, tinha que ter a natureza divina para que essa salvação viesse com poder. Um poder. Porque seria impossível um homem morrer por todos os pecados da humanidade. Ele não aguentaria essa ira toda de Deus sobre si. Nenhum de nós aguentaria. Mas por ser um homem poderoso, o Salvador, Jesus era poderoso. Por ser um poderoso Salvador, ele aguentou. Então tinha que haver poder. Tinha que haver poder divino para que ele pudesse exercer esse trabalho. João 17, 2. Quem lê? João 17, 2. 17, 2. Pode ler. Assim como lhe deste autoridade sobre a terra à humanidade, a fim de que ela conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Todos que lhe deste. Podem, né? A oração de Jesus. A todos aqueles que lhe deste, né? Deus deu a tarefa. Deus Pai deu a tarefa para Deus Filho, aqueles que me deste, né? Não foi para a humanidade toda.
Mas para que pudesse exercer um poder, essa salvação, ele teria que ser Deus. Um homem comum não conseguiria. Tinha que ser um poderoso Messias, poderoso Salvador. Segunda necessidade, o valor do sacrifício de Jesus. Lembra que você gostou muito dessa parte do Antigo Testamento, os sacrifícios eram temporários, né? Era um cordeirinho, tinha que ser sem mácula, né? Naquele momento ali. O sacrifício de Jesus tinha que ser eterno. Eterno. Para que pudesse ser infinito, valor infinito, só se ele fosse Deus. Tem que ter o poder divino, o power divino. Para que pudesse ser infinito. Mateus 1:21. Mateus 1:21. Lê. E dará à luz um filho, e chamará de seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus que salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo, o povo específico, dos seus pecados. Tinha que ser Deus. Sacrifício, o homem que substituto, não podia ser qualquer homem. Tinha que ser um homem com uma natureza infinita. Divina, infinita. O sacrifício é infinito, a natureza tinha que ser infinita, entendeu? E para suportar a ira divina, né, gente? Como eu falei, não teria como suportar a ira divina sem se não fosse Deus. E por que havia necessidade das duas naturezas unidas? Deus e homem. Unidas. Para que ele pudesse ser o mediador entre Deus e os homens. O mediador entre Deus e os homens tem que ser homem. Mas o mediador entre Deus e os homens tem que ser Deus. Você tem mediação na justiça, não tem que ter conhecimento jurídico, tem que ser a pessoa. Mediação entre Deus e os homens tem que ser um homem, tem que ser Deus. Para haver mediação. Porque existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então tem que haver a união. Tá? E também é o propósito original do governo da criação. Jesus vai governar toda a criação. Ele vai exercer ele já exerceu todos os mandatos, e quando ele voltar, o mundo vai estar sob o seu governo. Para estar sob o seu governo, para governar homens, ele vai ser homem. Mas também será Deus, que a justiça que ele vai implementar na terra é uma justiça da bondade e do amor divino. Então não vai haver mais pecado. Então Deus resgatará o propósito original de criação. Só que de uma forma perfeita. Não vai haver mais pecado de forma nenhuma. Então por que Deus deixou o homem cair? Por que fez isso de uma vez? Não sei. Não sei explicar. Porque eu tenho uma teoria. Que se ele não tivesse, se a queda não existisse, eu não ia sentir esse amor de Jesus. Sim. Ele não ia sentir tentação como eu sinto. Ele não iria sentir na carne a dor que eu sinto. Ele não iria chorar. Ele não ia demonstrar esse amor misericordioso. Não precisaria demonstrar esse amor misericordioso que ele demonstra por nós. E aprove a ele amar o ser humano como ele ama. Vamos orar, gente? Vai ter culto, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo. Nós vamos falar dos trabalhos, dos ofícios dele como homem Deus, Deus homem, rei, profeta, sacerdote. E como isso deve ser replicado na nossa vida. Deus. Isso é bem legal. Senhor Deus, muito obrigado pela aula, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por todo o sacrifício que tu fizeste por nós lá na cruz, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Que o teu amor é lindo, o teu amor é justo, o teu amor é a melhor coisa que nós temos nas vidas. Abençoa o culto agora, que vai ser tudo que vai ser falado, tudo que vai ser pregado, Senhor. Que entre no nosso coração, Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Com bastante gente, estou gostando de ver. Ana, querida, muito obrigado, tá? Oi, por nada.
Por nada. Daqui a pouco vou postar lá. Beleza, Deus abençoe. Obrigada. Você também.